Olá, povo de Deus. Estamos aqui juntos no nosso canal Semeador para levar até você a palavra de Deus. Este canal tem esse objetivo de expor o Evangelho, de explicar a palavra de Deus, de modo que você possa compreendê-lo, se deleitar diante de Deus e certamente ser grandemente abençoado por Ele. Nós iremos nessa oportunidade falar sobre um assunto que, como nós já falamos em alguns vídeos anteriores, falando sobre oração, temos falado que a oração ela é um assunto bastante falado, bastante ensinado. Muitos leem, muitos estudam, há seminários, há pregações, coisas bonitas relacionadas à oração. Mas a dificuldade não é o conhecer, não é o saber, não é o pregar. Nós temos percebido nos nossos dias que a dificuldade tem sido mais a prática, o exercício da oração. Então, o assunto de hoje é assim, nessa questão, bem parecido. Nós iremos falar sobre o jejum. E eu que sou cristão desde os anos 90, a gente vem percebendo que dentro da igreja cristã aqui brasileira, é um assunto que antigamente era muito mais falado, muito mais valorizado e, por que não dizer, muito mais praticado. O exercício do jejum nos nossos dias dá para se perceber, a menos que eu esteja equivocado, mas pelo meu modo de ver, de conhecer, tem sido assim uma prática um pouco deixado de lado, ou seja, um exercício muito pouco. E diferente da oração que muitos ainda falam, a gente quase mais não se ouve pregações, nem seminários, nem estudos falando sobre a importância do jejum. Mas nós iremos, não é por conta disso que nós não iremos falar sobre o jejum. O jejum é bíblico, é ensinado por Jesus aqui no Sermão do Monte, e nós iremos então fazer essa leitura e trazer essa exposição para você, tá certo? Livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao 18, nos diz assim o texto sagrado: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essas palavras de Jesus, elas seguem, como nós temos feito a exposição, conhecidas como o Sermão do Monte. E muita coisa boa nós já temos aqui apresentado a vocês em vídeos anteriores, falando sobre os mais diversos assuntos tratados por Jesus neste sermão maravilhoso conhecido como Sermão do Monte. E hoje nós iremos falar sobre esse tema, o jejum. Então, todos nós sabemos que a prática de jejum era muito comum, até porque o contexto de Jesus no meio do povo de Israel é o povo de Deus, um povo que tem os seus princípios, um povo que tem os seus ensinos. E dentro desses ensinos que os judeus tinham, havia também a prática do jejum. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que dentro dos livros dos profetas, como também dentro dos livros históricos, a gente vai encontrar várias situações em que o povo de Deus, seja em momentos de arrependimento, seja em momentos de aflição, seja em períodos de guerra, eles eram pessoas que se devotavam a Deus e dentro dessa devoção, além de orarem, além de buscarem a Deus em oração, eles também praticavam o jejum. E por essa razão é que eu uso essa frase, que a prática do jejum no contexto do povo de Deus já era uma prática bem comum. Como, por exemplo, nos dias de Jesus, a gente sabe pelas histórias do Novo Testamento que existia grupos religiosos, como, por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E nós também temos informações de que João Batista e os seus discípulos, eles regularmente também faziam
os seus jejuns. Então a gente percebe aqui que nos dias de Jesus, tanto João e os seus discípulos quanto os fariseus, eles tinham uma prática, né, firme, né, uma prática que entendiam eles estar agradando a Deus e era da vontade de Deus, então eles praticavam o jejum. Então aqui no Sermão do Monte, Jesus ele não vai ensinar, na verdade, os princípios assim da questão do jejum como se falando de algo que não era conhecido, né? Não é algo novo que ele vai trazer. O que, na verdade, Jesus vai falar aqui no Sermão do Monte é como jejuar, né? O sermão dele não é sobre o jejum em si, dizendo que é preciso jejuar e as pessoas precisam entender como se... Não, ele vai mostrar aos seus discípulos a forma correta de se fazer esse jejum. Até porque a gente vai, só em ler o texto, a gente já percebe que Jesus começa a mostrar como estavam fazendo o jejum e como de fato e de verdade se deve fazer o jejum. Então a gente vai fazer a exposição desse texto para que a gente compreenda o que de fato é o jejum e a forma como ele deve ser feito para agradar a Deus. Porque de nada adianta fazer um jejum e fazer esse jejum de uma forma errada e não agradar a Deus. Mas para você assim que de repente é iniciante, ainda não ouviu muito sobre esse assunto, o que de fato é o jejum, né? O que é o jejum? Todos nós sabemos que a palavra mais simples a se dar ao jejum é a abstinência dos alimentos. Então, toda vez que alguém decide jejuar, então o comum, o normal é se abster, não se alimentar, se abster dos alimentos. E esse jejum, dentro das histórias bíblicas, ele pode ser parcial, como também ele pode ser total. Ou seja, o jejum parcial é aquele jejum que o povo de Deus poderia fazer um propósito de jejuar horas ou dias, então eles marcavam, né, eles determinavam se alimentar de um certo tipo de alimento, para que o corpo suportasse. Então esse chama-se o jejum parcial. Agora existe também o jejum total. Esse jejum total é quando a pessoa ele simplesmente abre mão de tudo, né? Ele não vai comer nenhum tipo de legume, nenhum tipo de cereal, como também não vai tomar água. Se entende assim o jejum total, é a abstinência total de todo o alimento. E também o jejum ele pode ser feito em períodos mais curtos ou períodos mais longos. Algumas pessoas faziam jejuns em questões de poucas horas e outros faziam com um tempo maior. Então isso ia depender de cada propósito, isso ia depender da condição de cada pessoa diante de Deus fazendo o seu jejum. Então, nas Escrituras, quando a gente olha para o Antigo Testamento, que nós estamos aqui no Sermão do Monte, então, para a gente compreender aqui, a gente trazendo as histórias do passado, quando a gente olha nas Escrituras, o jejum ele geralmente estava relacionado a diversos modos com a renúncia e a autodisciplina. Ou seja, geralmente quando o povo de Deus, eles haviam pecado contra Deus, e eles então, depois de compreenderem esse erro, havia um arrependimento. E eles então rasgavam suas vestes, eles iam para o chão e jogavam pó sobre suas cabeças e determinavam um período de jejum. E como nós já falamos, poderia ser parcial ou total, um tempo curto ou um tempo maior, mas sabendo que era uma prática bíblica, uma prática que era ensinada como palavra de Deus, e eles entendiam que nessa prática de jejum eles estavam arrependidos diante de Deus, fazendo suas orações e receberiam a resposta de Deus por essas orações. Então nós conhecemos textos como, por exemplo, que vão mostrar a prática do jejum equivalente a humilhar-se diante de Deus. E esse sentido de humilhar-se não é porque Deus ele queira ver as pessoas se rastejando aos seus pés, humilhando-se, não. O que nós estamos mostrando para você é que quando existem as práticas pecaminosas
e o próprio ser humano sentindo essa angústia no seu coração e a necessidade de se aproximar de Deus, e depois desta oração sentir que precisa algo mais, ele então decide fazer este jejum. E a gente tem uma história bastante conhecida dentro da palavra de Deus, que é a história de um povo que não servia a Deus. Eles não conheciam a Deus como o povo de Israel, eles não tinham a Torá, eles não tinham os profetas, eles não tinham os sacerdotes, eles não tinham todo aquele contexto de fé do povo de Israel. Era um povo ímpio, era um povo que vivia derramando sangue, que vivia nas práticas do paganismo, mas diz a palavra de Deus que este povo, que é mais conhecido como a capital, né, a cidade de Nínive, um povo que estava em uma verdadeira decadência espiritual, em pecados, e diz a palavra de Deus que Deus enviou até Nínive um profeta chamado Jonas. E quando Jonas prega a palavra de Deus naquela cidade, Deus então falando àquele povo que iria entrar em juízo contra eles, diz a palavra de Deus que o rei daquela cidade, daquele povo, ao ouvir as palavras de Jonas, eles então se arrependem, ele, os seus súditos, os seus ministros, e convoca todo o povo. Isso é uma coisa interessante, porque também a gente entende que dentro desse contexto histórico, o jejum ele pode ser individual, alguém por si só, sentindo a necessidade, faz o seu jejum diante de Deus, mas também esse jejum ele pode ser proclamado. E quando ele é proclamado, ele então vai ser conhecido de todos e não será mais um jejum individual e secreto. Vai ser um jejum coletivo. Então, o rei de Nínive convoca todos os seus súditos, todos os homens, todas as mulheres, e o interessante é que é convocado, até os animais são colocados para fazer aquele jejum, eles então se humilham, eles pedem a misericórdia de Deus, porque eles acreditam nas palavras de Deus na boca de Jonas, e eles, por não quererem ser destruídos, por não quererem sofrer aquele julgamento, aquele juízo, aquela sentença, eles então jejuam, e a história bíblica vai dizer que Deus, como ele é misericordioso, ele perdoou aquele povo e eles não foram destruídos naquele tempo da pregação do profeta Jonas. Então veja que até mesmo na história da humanidade, fora do contexto do povo de Deus, lá numa terra pagã, eles praticaram o jejum. E a gente percebe aqui, pela Escritura Sagrada, que Deus, ele recebeu, Deus então olhou e viu aquele arrependimento, aquelas orações, aqueles jejuns, e perdoou e não permitiu que aquele povo fossem destruídos naquela época. Então, voltando agora aqui para o Sermão do Monte, já fazendo para você esse comentário do Antigo Testamento, para você entender que a prática do jejum já era comum e já existia, Jesus agora vai garantir que o jejum também teria lugar na vida cristã. Agora a gente vai entender, porque nós que somos cristãos, nós queremos aceitar os ensinamentos de Jesus. Nós não queremos colocar dentro dos nossos conceitos doutrinários alguma coisa que foi dita por uma outra religião, por uma filosofia. A gente recebe com convicção aquilo que saiu da boca de Jesus. E o Sermão do Monte se torna, assim, esses princípios de conceitos verdadeiros e poderosos para a prática da nossa vida cristã. Então Jesus aqui está olhando para essa multidão que já entendemos que foram transformadas pela verdade do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, de todo o processo em tratar da lei e a palavra de Cristo agora. Então nós vamos entender que suas palavras são a verdadeira direção para a nossa vida. Então a gente crê que as palavras de Jesus sobre o jejum vai justamente se encaixar em todo o contexto cristão e doutrinário para as nossas vidas. Então a gente vai aprender o seguinte: no versículo 16, Jesus ele vai começar a nos ensinar a parte negativa do jejum. Veja só o que disse Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas.
Então Jesus, como eu falei ao princípio do vídeo, Jesus vai nos explicar como jejuar. Porque nesse verso 16, Jesus começa a dizer, vocês não devem jejuar como estes hipócritas. E estes hipócritas, eles vão ter as suas formas de jejuar. E quais são as formas que eles usam? Na palavra de Jesus, ele diz o seguinte, que estes hipócritas desfiguram o rosto. E depois que eles desfiguram o rosto, eles se mostram tristes, abatidos, como que enfraquecidos, parecendo que alguém está doente. E a verdade é que quando Jesus os chama de hipócritas, está falando justamente de uma palavra que significa um ator de teatro. Alguém que veste uma roupa, que usa uma máscara, que tem um nome, que faz um papel que na verdade não é dele, que não pertence a ele. Então o hipócrita é o falso, é aquele que está apresentando aquilo que de fato ele não é e não possui, mas simplesmente quer apresentar-se. Porque o hipócrita, o ator, ele vai para o palco. Então, o que Jesus está querendo dizer é que estes homens, quando faziam o jejum, eles estavam muito mais interessados a chamar a atenção das pessoas a si mesmo do que apresentar a Deus. Bem diferente das histórias que nós falamos há pouco, do povo de Nínive, do próprio povo de Deus do passado, quando em arrependimento, quando em necessidade, faziam seus jejuns, mesmo que fosse coletivo, mas todos estavam naquele espírito de humildade, de se humilhar diante de Deus. Mas estes aqui, disse Jesus, eles desfiguravam o rosto, faziam um semblantezinho de triste, de enfraquecido, mas justamente para quê? Para que a admiração dos homens, das pessoas que passassem e vissem eles, olhando e dissessem que homens piedosos estão há horas em jejum, veja só como são admiráveis. Jesus vai dizer que estes, olha só no final do texto, do versículo 16, Jesus vai dizer que estes já receberam a sua recompensa. A recompensa de um hipócrita que jejuma somente para ser visto, a sua recompensa é simplesmente o aplauso dos homens. Esse jejum não chega ao trono de Deus, esse jejum não chega à presença de Deus, este jejum simplesmente chega diante dos olhos e da atenção dos homens que estão na terra. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós não devemos jejuar como esses hipócritas. Então, no versículo 17, Jesus vai nos dizer como de fato nós devemos jejuar. E no versículo 17, quando Jesus se refere a nós, os cristãos, os seus servos, aqueles que o seguem, Jesus vai dizer o seguinte, quando vocês jejuarem, vocês unjam a cabeça, vocês lavem o rosto. Ou seja, Jesus está querendo dizer, quando vocês forem jejuar, vocês não precisam mostrar para os homens que vocês jejuam. Esse texto, ele nos faz lembrar os textos passados, cujos vídeos a gente já apresentou aqui no nosso canal Semeador, quando falou de oração. E Jesus disse que havia os hipócritas que oravam para ser visto pelos homens. Quando nós falamos sobre as esmolas, que muitos davam as esmolas, mas tocavam trombeta para ser visto pelos homens. E Jesus, então, simplesmente reprovou essas práticas, dizendo o quê? Quando vocês orarem, entrem no vosso aposento, feche a porta, fica lá em segredo, em secreto com o Pai. Quando vocês derem esmola, não saiba a tua mão esquerda o que está fazendo a tua direita, não toque trombeta. E Jesus agora aqui falando do jejum, ele nos lembra justamente esses assuntos. Porque o que na verdade, no versículo 18, Jesus vai dizer é isso, que nós, quando fizermos o nosso jejum, ele vai dizer que seja feito ao nosso Pai, o nosso Pai que está vendo em segredo, porque Ele nos recompensará. E isso é maravilhoso, porque do que aproveita passar horas em jejum total, ou dias em jejum parcial, simplesmente para homens nos aplaudirem? Este jejum não tem valor nenhum. Jesus vai dizer que essa prática é uma prática hipócrita, que ele não recebe, que o Pai Celestial não se agrada e nem recebe. Ele vai nos dizer, faz o teu jejum e faz em segredo. Faz em segredo para que somente o teu Pai, em secreto, veja. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça, anda de cabeça erguida, deixa que as pessoas pensem que você
você deliciou um bom café da manhã, que você teve uma refeição maravilhosa no seu almoço, você não precisa mostrar aos homens. E a tristeza de tudo isso, sabe o que é? Sabe qual é a tristeza? Que mesmo Jesus tendo ensinado tudo isso, a gente ainda vê isso nos nossos dias. Não estou aqui criticando, não estou aqui querendo dizer que algumas igrejas que a gente vê por aí, em redes sociais, que proclamam jejuns, eu não estou criticando esses pastores, claro que não. Se eles estão fazendo isso com amor, com alegria para Deus, que Deus os abençoe. Mas do que adianta nos nossos dias alguém querer mostrar que é super crente, que é super espiritual, porque o jejum é importante? Mas do que adianta fazer um jejum para atrair a atenção para si, para ser aplaudido pelos homens? Jesus vai dizer o seguinte: se você fizer esse jejum, a recompensa não passa disso, de ser aplaudido por alguém. Mas se você fizer o seu jejum em segredo, o Pai Celestial que te vê nesse secreto, o Pai Celestial te recompensará. O que nós aprendemos aqui para a gente finalizar esse vídeo? Falando sobre o verdadeiro ensino de Jesus sobre como jejuar. Aprendemos que Jesus ele faz um contraste, ou seja, os fariseus, motivados pela vaidade e a recompensa dos homens. Jesus está dizendo que esses fariseus são vaidosos, eles querem apenas serem aplaudidos e vistos pelos homens. E o seu contraste é justamente com a vida piedosa cristã e secreta, que é motivada pela humildade e por uma recompensa que vem de Deus. Por isso, eu espero que você, ao assistir esse vídeo, se alegre de jejuar, mas que quando você for fazer o seu jejum, pensa nesses detalhes que Jesus está nos ensinando. Se você quer jejuar, que Deus te ajude, que Deus te responda, que Deus esteja com você nessa sua consagração, seja total, seja parcial. Uma coisa é certa, que seja de forma humilde e em secreta diante de Deus, para que Deus, o nosso Pai, te abençoe. Que Deus te abençoe. Você que assistiu esse vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, fale para eles sobre esse canal Semeador. Temos vários vídeos aqui nesse canal falando da exposição do Sermão do Monte e tenho certeza que é a palavra de Deus e vai te abençoar. Um forte abraço, a paz do Senhor para todos vocês. Amém.